Olá, Shalom. Boa noite. Boa noite, bem-vindos mais uma vez ao nosso projeto Revelando o Culto. Para mim é sempre uma honra imensa voltar aqui novamente nessa plataforma, entrando em comunicação com vocês diante da internet, um meio tecnológico para nos comunicarmos por enquanto, até quando a Hashem determinar. Por que o Yom Kippur expia o pecado de Israel? Qual o segredo sobre Yom Kippur? Nesses dias atuais, o que se tem falado tanto, né? Rosh Hashanah, Yom Kippur. Qual o segredo? Quero dedicar essa aula à memória da minha mãe, para a elevação da alma dela. Todos os assuntos de Torá que aqui vamos falar, para a elevação da alma da minha mãezinha. Bom, eu queria relatar para vocês, eu não tinha tanto entendimento sobre esses dias. Seguia sempre um rito, né, do Yom Kippur, mas eu nunca tinha parado para realmente estudar sobre o Yom Kippur. O que sempre me chamou a atenção é que esse mês de Rosh Hashanah e Yom Kippur sempre acontece algo na minha vida. Nunca passa desapercebido. Existem pessoas, né, que passam pelos seus aniversários e nada acontece, absolutamente nada. Mas todos os meus aniversários sempre houve algo que acontecesse. Isso me trouxe a pensar qual seria o motivo desse meu aniversário, de tantas coisas que aconteceram durante todo esse trajeto da minha vida. E dentro desses 47 anos, raramente o meu aniversário passou desapercebido. Sempre houve algo que acontecesse. Então, peguei-me a estudar qual era o motivo. Qual era o motivo? Sendo que eu estava fazendo tudo correto e eu sem tropeçar em nada, tentando levar a minha vida correta diante de Hashem, sempre algo no dia do meu aniversário acontecia. Pois é, amanhã, dia 28, 6 de Tisrei, exatamente, amanhã. Bom, então por que não falarmos sobre essa data, não de mim, mas do todo? Qual é o segredo disto? Tem um segredo. A Kabbalah nos traz o segredo. Qual é o motivo de tudo isto? Porque esses julgamentos, a Kabbalah, ela explica, e é isso que eu quero trazer aqui. Eu gostaria de convidar você para poder estar se inscrevendo no nosso canal, quem ainda não é inscrito. Faz o comentário, qualquer comentário, pessoal, para vocês poderem ajudar, dar engajamento aqui nessa aula, tá bom? Eu agradeço a cada um de vocês. Vamos entender, então, essa tecnologia deixada para nós. Não é a internet, tá? É a tecnologia do Yom Kippur. Essa tecnologia maravilhosa, essa tecnologia que nos ajuda a compreender a redenção. Essa tecnologia que nos ajunta, nos aproxima mais do Criador. Baruch Hashem pela vida de cada um de vocês. Eu fico muito honrado de estar aqui novamente nesse canal, nesta plataforma, trazendo esses conhecimentos para vocês. Estamos a poucas horas do dia mais temido
e o mais esperado também durante o ano inteiro. Estamos a um passo de um dos momentos mais esperados pelo nosso povo. Depois das festas, da alegria, das lágrimas, teremos o dia em que vamos ter acesso ao Santo dos Santos. Saímos então dos dias festivos, aonde comemoramos mais um ano que se passou. Toda essa batalha, alguns conseguiram chegar e vencer os seus objetivos. Outros não. Outros estão no meio do caminho. Alguns continuaram a estudar a Torá, outros pararam. Outros não quiseram seguir. Alguns abandonaram. Mas agora, nesses dias, foi-nos preparado um dia para o retorno. Aqueles que pararam no meio do caminho, não quiseram avançar nos seus estudos, abandonaram a Torá. Muitos, às vezes, voltaram para suas religiões anteriores, voltaram para a idolatria, mas agora, em Yom Kippur, acredito eu que essas pessoas que pararam no meio do caminho, regrediram, sentirá o chamado do toque do shofar para esse dia de Yom Kippur, aonde todo Israel se junta em tefilá, em expiação, não só para Israel, mas também para todo o mundo. Esse dia é onde comemoramos mais um ano e adentramos no dia de lágrimas, penitências, muitas rezas. São horas e horas e horas de rezas, de tefilá. São momentos especiais, momentos de reflexões e o retorno a um relacionamento de amor verdadeiro ao Santo Kadosh Baruch Hu. Esta primeira aula do ano de 5 de Tisrei, do ano 5786, iniciamos com a leitura da Torá em Vashlach, Devarim 31, 1 e 30, e Oshéia 14, 2 e 10, e Micai 7, 18 e 20. Nessa paraxá, Vaeshlach, nós temos aqui uma convocação solene, uma convocação extraordinária. Mas antes, Moshe traz algumas ordens para o seu sucessor, Yehoshua, Josué, dizendo: o Eterno os entregará a você, e você lidará com eles de acordo com a instrução que eu lhes ordenei. Devarim 31 e 5. Kol Nidre, acabei de ver aqui, tá? Vamos falar sobre o assunto também. A Sehilot, exatamente, Alan, Yosef, acabei de ver aqui, tá? Vamos falar sobre esse assunto. Tehilim 108, 5 e 7. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Amém. A convocação solene para o dia. Moshe então os instrui da seguinte maneira, dizendo: todo o 7º ano, este ano será marcado para a remissão até a festa de Sukkot, que é a festa das cabanas. Moshe então, após liderar todo esse povo, agora ele passará a responsabilidade ao seu sucessor, Josué. E não foi só isto. Não foi por acaso toda esta transferência de responsabilidade, mas sim é a chamada para a santa convocação de todo Israel. Mas ali também vinha uma notícia que arrasaria todos aqueles que estavam ao lado do seu líder Moshe. Segura que hoje vamos adentrar em alguns conceitos que outrora não se é muito falado nas sinagogas. Algumas coisas que às vezes até não são lidas, mas nós vamos aqui hoje falar sobre alguns assuntos que
dói, machuca a alma. Hashem agora vem com uma notícia que ia doer a alma. Além da santa convocação, a todos homens, mulheres, crianças, peregrinos que estão em vossas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o eterno vosso Elohim. Mas Hashem convoca os dois para uma reunião em particular. Hashem convoca Moshe e o seu sucessor, Josué, para uma reunião extraordinária em particular. Essa reunião na tenda em particular. Mas antes dessa convocação, no Passuque 14, Hashem revela a Moshe que seus dias na terra estão se aproximando. No Passuque 16 do Péric 31, Hashem mostra os dois líderes que após a partida de Moshe, se levantará um povo que vai errar e irá violar a aliança de Hashem. Impressionante como essas previsões já estavam ocorrendo naqueles dias. As previsões de que o que aconteceria com Israel depois que Moshe fosse tomado do povo. Hashem já estava revelando que o que aconteceria com Israel. Bom, Hashem então revela a Moshe que seus dias na terra estão se aproximando. No Passuque 16, Hashem mostra aos dois líderes que após a partida de Moshe se levantará um povo que irá violar a aliança. Hashem então se declara que esconderá o seu rosto e os abandonará por terem voltado aos seus deuses. Imagino eu a tristeza de Moshe naquele momento, por ter passado praticamente toda a sua vida cuidando de um povo, instruindo-os, dando a sua vida para um povo que no final da sua vida se voltaria para a idolatria. E Hashem, então, crescerá o seu furor contra ele naquele dia. E assim está escrito: e eu os abandonarei e esconderei o meu rosto. Passuque 17. E será por presa, e alcançarão muitos males e angústias, de sorte que dirá naquele dia. Passuque 18. Veja, no Passuque 19, 20 e 21, são 3 capítulos enfáticos, terríveis, um cântico em formato de uma carta de acusações. Aqui eu estou lendo Deuteronômio 31, 19, 20 e 21. Para que sejas lembradas por todas as gerações. Um cântico dolorido, amargo, e uma ordem que esse cântico seja colocado na boca de todos os Bnei Israel. E este documento, essa carta de 3 Passuque, contém 307 letras. A gemátria desses 3 Passuques, 19, 20 e 21, em Mitzpar Katan, tem o valor de 7 em gemátria. E escreveu Moshe esse cântico. Moshe, escrevendo, deu ordens para que fosse colocado dentro da Arca da Aliança pelos levitas, para que fosse testemunha contra vós. Nesses dias, essas palavras são evitadas, pois nós temos como testemunhas as palavras de Hashem em toda a Torá. Mas aqui ele foi direto na ferida que estava aberta. Moshe então endossa no 27 dizendo: mesmo eu estando com vós, vocês se rebelaram, vocês procuraram deuses estranhos, vocês quebraram a aliança. No Passuque 28 foi escrito: façam uma reunião solene diante de mim, todos os anciões e vossos policiais, sua guarda, abro aspas, anjos, fecho aspas, e vocês ouvirão em seus ouvidos, e tomarei por testemunhas contra eles os céus e a terra. Pois sei que após a minha partida, certamente vos corrompereis, e vos desviareis da Torá que eu vos tenho ordenado, e o mal vos sobrevirá nos últimos dias, porque fareis o mal à vista do Eterno, e vocês vão irritá-lo pelas obras
das suas mãos. Após vários discursos de repreensão e chamados para techuvá, e apresentando a todas as testemunhas vivas um decálogo de alerta, pois lembra-te dos dias da tua antiguidade. Atentai para os anos das gerações sucessivas. Pergunta a teu pai, e ele te informará. Passuque 32, Périx 7, no Devarim, Deuteronômio. A Parashá Razino, Passuque 32 e Péric 8. Hakadosh Baruch Hu estabelece a separação e distribui as heranças para as nações, separando os filhos dos homens e fixando os limites para os povos, por causa do número dos filhos de Israel, pois a sua porção é o seu povo. Péric 9. Sucessivamente, nos capítulos anteriores, Hashem, antes de convocar Moshe para uma convocação solene, uma reunião em particular na tenda, Hashem já revela a Moshe que existe poucos dias de vida de Moshe entre o povo. Hashem então dita um decálogo de um cântico como um aviso para todo Israel. Hashem então começa a preparar Moshe para que Moshe já comece a preparar o seu sucessor para o que estava por vir. Já é revelado a Moshe que após a sua partida, muitos voltariam para a idolatria, muitos quebrariam a aliança. Eu imagino aqui a dor que Moshe ficou quando tudo isso foi revelado para ele. Eu imagino a parte emocional daquele grande tzadik, vendo todo aquele povo e sabendo qual seria o destino deles. Imagino eu, Moshe, olhando para o futuro e vendo Israel no futuro, Tel Aviv, vendo muitos judeus hoje. Qual seria a reação de Moshe? Qual foi a reação de Moshe em ver Israel futuro, vendo Israel hoje, nos dias atuais? Bom, acredito que ele deve ter sofrido muito. Nessa mesma paraxá temos o decálogo para aqueles que foram separados, a parte da herança para Yaakov, pois ele os guardou como a menina dos seus olhos, pois eles, os justos, que reconheceram a justiça divina, serão separados como herança para Yaakov. Escute bem, todos aqueles que guardou a Torá, estes são considerados como a menina dos olhos de Hashem. Todos aqueles que reconheceram a justiça divina. Mesmo às vezes não compreendendo tudo, pois estes é chamado de tzaduk radim, a aceitação aos decretos divinos. Aqui faço uma pergunta. Você é feliz com a sua porção? Você aceitou a porção a você ordenada? Responde para você mesmo. Você aceitou a porção que Hashem lhe concedeu? Do Passuque 9 ao 15, são palavras de bênçãos. E é citado aqui as bênçãos dadas ao povo através da sua obediência, aonde eles foram amamentados com mel da rocha. Abro aspas aqui. Eles foram amamentados com mais refinado e elevado conhecimento e sabedoria e entendimento dos graus superiores. Fecho aspas. Alimentados com gordura e leite de ovelhas. Foram ensinados, foram elevados a graus máximo de sabedoria e conhecimento. E ponto. Só isto que posso dizer nesse momento. Mas o Passuque 15, aonde Hashem toca a ferida, ele vem com a espada cortante nestes decálogos até o Passuque 43,
São versos profundos, doloridos, tristes, quase impossível de se ler. São momentos aqui onde que realmente você poderá entender a diferença entre o medo e o temor. Mas durante muitos séculos o homem se acha capaz de imaginar que ele ou alguém está acima deste decálogo, estabelecidos, registrado na corte, diante de testemunhas. Pois são leis estabelecidas, impossíveis de serem revogadas. Elas atuam e atuaram, e sempre vai atuar nessa mesma severidade por gerações e gerações. Pois no Passuque 35 está escrito: porque o dia da sua ruína está próximo, e o seu destino se apressa em chegar a todos. Hashem pediu para que Moshe escrevesse um decálogo de alerta para que o povo não se extraviasse da Torá. E se extraviassem, tinha o seu dia de retorno, que é o dia da consagração, da chamada solene para Techuvá. Mas adiante foi estabelecido esse decálogo de espada, de julgamentos. No Passuque 35 está escrito: porque o dia da sua ruína está próximo, e o seu destino se apressa em chegar a todos que beberam do veneno da serpente, e ofereceu a bebida das calamidades, pois tudo que fizeram contra a humanidade, todos seus frutos maus estão guardados com ele e selado. E o Eterno dirá nesse dia: aonde estão seus deuses? A quem vocês serviram? A rocha inabalável, seu Salvador, suas penitências, sua graça, suas libações, seu vinho, sua púrpura, e para o seu castigo eu rebaixo e eu exalto, que não há outro Deus comigo. No Passuque 39 e Perique 41 estará escrito: a sua espada está sendo afiada para os seus adversários, aqueles que odiaram. A minha espada descerá em toda a carne. Farei pela iniquidade do derramamento de sangue dos mortos e cativos, e cobrarei desde o início das perseguições a todos os inimigos de Israel. Após este pesado decálogo, Moshe autentifica, registra e exorta em advertência para que todos ouçam ele, e testifica, sendo como um testemunha desse decálogo. E não termina por aqui. Moshe novamente é convocado para o Monte Nebó, em Moabe, em frente a Jericó, para que ele olhe e seja mais uma vez testemunha da posse de que os filhos de Israel teriam por posse, registrado e selado. Este último texto, antes que Moshe feche seus olhos, ele avistou Israel, o passado, o presente e o futuro, daqueles que tomariam as terras por posse. Portanto, Moshe avistou a Torá aberta sobre Israel. Eu digo aqui algo. A Torá não relata o que eu vou dizer agora. Isto sou eu relatando. Acredito eu que Moshe, antes de fechar os olhos nesse mundo, ele chorou, vendo o futuro, no que o mundo e alguns se tornariam. E o que fariam com aquele lugar sagrado? Suas alianças
seus pactos, as políticas. Portanto, Moshe, então, ele viu os pactos de Israel e o que Israel se tornaria nos dias atuais. O desprezo pelas terras sagradas, suas políticas, o abandono da Torá, da lei estabelecida e principalmente o abandono da Torá oral, que é a própria essência divina. Como seria a reação de Moshe naquele momento, quando ele se viu de frente com o futuro, do que se tornaria de todo o seu trabalho, de todas suas dores, aquele monte de pessoas cobrando, pedindo, ocupando todo o seu tempo, como seria o estado psicológico dele naqueles dias, sabendo que, por intermédio daquelas pessoas, Israel hoje estaria praticamente longe da Torá. Israel hoje não seria mais Israel. Israel não estaria mais dentro de Israel. Mas o Yom Kippur sendo o dia mais especial de todo o ano. Esse dia abrange vários critérios, dentre eles alertas, avisos, redenção, techuvá, e a promessa da ira dos santos sobre todos os inimigos de Israel. Um decálogo com bênçãos, com avisos. Um decálogo selado por cânticos, por Moshe. Citado também anúncios de decretos no Passuco 50 do Pérec 32. Moshe, então, é tomado. Moshe, então, é recolhido do meio do povo. Ali termina uma posição de um líder. Um líder que guiou o povo. Um povo que não contentava com a misericórdia e a bondade de Hashem. Um povo reprimido. Um povo mal agradecido. E Moshe estava ali, segurando tudo. E pior, Moshe avistou o futuro de Israel, o impacto que isso seria para o mundo. Após então Moshe recitar todo esse decálogo a todo o povo, exortá-los, adverti-los do que poderia acontecer a eles, então Hashem recolhe esse grande líder do povo de Israel. Foram instituídos por ordem e passado a Yehoshua, Josué. Yehoshua passou aos profetas, atravessando o tempo até chegar em nós. Essa tecnologia espiritual que nos foi deixado é algo surpreendente, pois são fórmulas para que possamos nos aproximar de Hashem. Ele então firmou sua aliança com os patriarcas Avraham, Yitzhak e Yaakov, e foi fortalecida no Egito, no Êxodo, e assinada e selada com a entrega da Torá a Israel, no Har Sinai. Precisamente então, porém, Israel pecou com o bezerro de ouro. E quando o primeiro Yom Kippur chegou, Hakadosh Baruch Hu os perdoou totalmente e lhes deu a Torá novamente, com a entrega das duas Torot.